E aí, como é que vocês estão? Ainda nos movimentos carnavalescos ou já voltaram para a labuta, para o expediente normal? Porque agora, né, hoje é um dia de transição, todo mundo saindo dos excessos carnavalescos para entrar num período de mais recolhimento, especialmente quem vive uma espiritualidade mais cristã, né? Entra agora num movimento de austeridade a partir da quarta-feira de cinzas, da quaresma, né? Então se estabelece toda uma egrégora de autoconhecimento, de autotransformação. E esse movimento, inclusive, super interessante, porque tem tudo a ver com o movimento astrológico que está acontecendo, né? Vários movimentos astrológicos que estão acontecendo desde o dia 20. Hoje um bem importante que eu vou falar agora. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Aliás, uma curiosidade. Quem aqui é cristão, católico ou de qualquer outra religião? Eu fico nessa curiosidade porque eu sei que os conhecimentos que eu trago aqui são conflitantes com várias crenças e dogmas católicos e a visão de evangélicos, né? Porque as igrejas evangélicas são derivadas do catolicismo, então acaba tendo uma visão um pouco semelhante em vários aspectos. Mas eu fico curiosa porque eu sei que são conflitantes e muitas vezes não, praticamente 100% das vezes é por desconhecimento. E falo isso sem qualquer intenção de ofender. Eu mesma já fui católica por mais de 20 anos da minha vida. Quase virei uma missionária, né? Vocês não sabem a Carola que eu era. Continua sendo, né? Só mudou o estilo. Eu só virei uma jovem mística agora. Mas eu sei que, assim, eu ainda tive sempre uma cabeça um pouco mais aberta para conhecer outras coisas, mas muitas vezes a nossa visão a respeito de outras religiões é baseada em informações que a gente recebe a partir de pessoas que são da nossa religião e que não conhecem a outra, né? Então, é muito importante a gente buscar, antes da gente falar, né? Eu vejo as pessoas falando tantas besteiras, né? A respeito, até mesmo de religiões africanas, de magia, de bruxaria, de yoga, e de astrologia, de tudo, por desconhecimento. E eu pergunto isso porque é importante saber, para eu até trazer mais esclarecimento, para que vocês entendam o que realmente são essas coisas, né? Então conta aqui para mim. Enfim, tô pedindo para vocês me contarem isso, não é para expor ninguém, não é para criticar, não é para julgar, não é para brigar com ninguém. A ideia é entender porque eu acho importante a gente trazer esclarecimento. Conhecimento liberta a nossa mente, liberta a gente dos preconceitos, isso é muito importante. E eu sou uma pessoa, né, uma estudiosa desses assuntos espirituais. Eu gosto de compreender, de estudar, entender os conceitos principais que permeiam cada uma das linhas filosóficas e espirituais com as quais eu me deparo, para poder encontrar as raízes. E uma coisa eu garanto, a gente sempre chega numa raiz em comum, né? As informações sempre convergem para o mesmo ponto de origem. E isso tem mostrado cada vez mais que o objetivo das diferentes denominações religiosas, não importa o quanto elas já tenham sido alteradas ao longo da história, o objetivo é sempre o mesmo, que é nos levar à compreensão, à realização, à percepção de que nós somos um com o todo, um com Deus, um com o universo. Não importa como você vai preferir dizer essa realidade, né, de que tudo é uma manifestação divina. Isso é a busca que está por trás de todas as religiões, que está por trás de todas as buscas do ser humano. Esse é o propósito do ser humano, essa é a cura do ser humano, é essa realização. Esse é o nome, isso inclusive é o que dá significado à palavra yoga, que vem da raiz yuga, fala de união. Porque yoga é uma ciência espiritual, né, que vai ter vários caminhos para nos ajudar a chegar a essa percepção. Então, todas essas expressões religiosas, elas vêm dessa mesma origem. E falando em convergência, vamos agora convergir para o nosso tema principal aqui desses stories, que é esse período em que temos Plutão e todos os planetas pessoais entrando em Aquário, signo este, cujo
aprendizado, chamado principal, também converge com tudo que eu falei até agora aí nos stories anteriores. Então, se você pulou, volta lá que é importante. Então, assim, hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre isso, porque todas as energias, né, os planetas, eles representam nossos aspectos, os diferentes aspectos da nossa psique. Eles estão, pouco a pouco, desde o dia 20, entrando no signo de Aquário. Isso significa que nós estamos sendo chamados a mergulhar a nossa consciência nessa energia, nesse arquétipo, para compreender o chamado desse arquétipo e transformar a forma como a gente vê o coletivo. Porque Plutão é o nosso poder. E qual que é o nosso poder? Nosso poder é a nossa capacidade de ver as nossas próprias sombras, olhar para elas, mergulhar nelas, para poder transformar, regenerar, perdoar, encerrar ciclos, deixar morrer aquilo que não precisa mais estar na nossa vida, transformar tudo, renascer das cinzas. Esse é o nosso poder, né? O nosso poder está em soltar. E Plutão fala exatamente sobre isso. Quando ele entra no signo de Aquário, ele vai fazer um chamado para a gente fazer todo esse processo nessa energia de Aquário, que está em alguma área da nossa vida, que a gente pode ver lá no mapa astral. E cada planeta que vai passando por Plutão, né, todos estão passando, vai sendo também, é um aspecto da nossa psique, que também é convidado a fazer todo esse processo de transformação, morte e renascimento, para poder entrar nessa energia de Aquário. Então, quando a gente tem lá no dia 20, Sol entrando em Aquário, juntamente com Plutão, isso é super significativo, porque Sol é a luz da consciência, ele ilumina essas nossas sombras que são ali ativadas por Plutão. Então, ali é um convite a gente a tomar consciência de tudo isso. Aí depois no dia 5, quando Mercúrio entra em Aquário e passa por Plutão, aí a gente tem a ativação dessa transformação na nossa mente, na nossa comunicação, porque esse é o significado de Mercúrio. No dia 9, quando a lua nova acontece ali, a lua passa por Plutão e se junta ao Sol, a gente tem um convite a direcionar as nossas vibrações, o nosso emocional, porque as nossas emoções são fundamentais naquilo que a gente manifesta na nossa vida, porque são as emoções que a gente alimenta a partir dos nossos pensamentos, que são lá mercurianos, né, que vão dar forma aquilo que a gente realmente cria. Não adianta você pensar uma coisa e sentir outra, você precisa alinhar essas coisas. Então você já tem ali a consciência, a mente mais racional e as emoções alinhadas já e transformadas por Plutão, né? Ou pelo menos convidadas a se transformar. E por fim, a gente tem hoje, no dia 13, Marte entrando em Aquário. Marte é a nossa força de ação, nosso guerreiro interior, sendo convidado a essa transformação. E no dia 16, aí sim por fim, né? Vênus, que é a nossa capacidade de fazer escolhas, os nossos afetos, a nossa relação com a matéria, também passando por Plutão e entrando nessa energia de Aquário. Ou seja, esse é o momento em que estamos sendo convocados, não é convidados não, é convocados a entrar nessa energia de Aquário, desenvolver em nós essa energia da coletividade, do futuro, de transformação, de originalidade, de liberdade, para que a gente possa, enfim, construir a tal da nova era que todo mundo fala. Mas essa nova era, ela começa pela construção do indivíduo. Então, quando cada um dos planetas vai passando ali por Plutão para poder entrar no signo de Aquário, é óbvio o que é o chamado ali, né? É a gente transformar a nossa consciência, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de sentir, a nossa forma de raciocinar, a nossa forma de comunicar, de agir, de escolher, tudo isso de uma maneira direcionada para o serviço, porque o mundo novo se constrói a partir da transformação individual. Agora me conta, você está pronto ou pronta para atender esse chamado? Porque se você está, essa é a melhor hora, não só para você pensar no que você vai entregar para o coletivo, na sua forma de se posicionar para o coletivo, mas também para pensar em você, como que você está cultivando
esse seu poder pessoal, o seu brilho, os seus talentos, porque é isso que você vai entregar, né? A gente só entrega aquilo que a gente tem. Esse é um trabalho da energia leonina, que faz oposição, né, oposto complementar à energia de aquário. Então a gente precisa, na verdade, trabalhar esse eixo. E todos nós temos essas energias no nosso mapa, a gente precisa entender como que elas se aplicam para nós, para a gente poder desenvolver esses dois arquétipos e poder oferecer a nossa contribuição para o mundo. Isso é fundamental se você quer viver o seu propósito, se curar. E se você precisa de ajuda, não sabe por onde começar para poder realizar esse processo, eu tenho 2 formas de te ajudar. Uma delas é através da consultoria astrológica, que é uma sessão onde eu vou fazer a leitura do seu mapa direcionado para a área da sua vida onde você está querendo se desenvolver nesse momento. E tenho também a mentoria Swadharma, que é um processo terapêutico mais prolongado, onde a gente vai se aprofundar nesse seu autoconhecimento, no seu mapa, para buscar soluções, e eu vou te ajudar no processo de implementação dessas soluções que a gente identificar ali. Então, tudo baseado na astrologia, filosofia do yoga, terapias holísticas. Eu tenho várias outras terapias que eu uso em paralelo ali para auxiliar nesse processo. Se você quiser saber mais, me chama, tem as informações aqui nos comentários, na descrição do vídeo, ou lá no meu Instagram, @pri.benites, ok? Beijo pra